E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí de volta, né? Retomando aí nossos estudos aí da matemática. Hoje vamos finalizar aí nossa semana com mais duas aulas aqui de matemática, não é isso? Nós estamos aí num conteúdo aí que vocês... Como é que foi aí? Essas primeiras aulas, eu disse para vocês lá no início que esse conteúdo ia ser um pouquinho complicado, né? A gente ia se basear muito em problemas, ia ser um pouco complicado, mas eu espero que vocês estejam aí se saindo bem. Hoje aí vocês já estão aí com PDF, já receberam aí com mais atividades, mais problemas com relação a essas aulas de hoje, né? Mais problemas envolvendo essas divisões. Nós estamos aí no momento fazendo partilhas, principalmente de formas desiguais, que eu chamei lá nas aulas, a gente está fazendo de forma proporcional. A gente está fazendo justiça, né? Fazendo divisão de forma justa, de acordo com o que cada um contribuiu ou trabalhou para fazer aquela, receber e fazer aquela divisão. Né, pessoal? Então, espero que vocês estejam aí já fazendo aí essas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí, mais uma vez, para mais umas aulas de matemática. Todo mundo ligado. Vamos lá, pessoal. Vamos comigo aqui. Vamos resolver mais problemas aqui, né, pessoal? Espero que vocês estejam aí em casa todos bem. Peguem aí o caderninho de vocês, já devem ter anotado aí os exercícios, para a gente dar continuidade aqui em nossas aulas, certo? Então vamos lá, nós estamos aí nesse momento resolvendo problemas de partilhas, né? Fazendo divisões. E aí nossa habilidade, a habilidade que a gente está vendo essa semana, né, pessoal? Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. A gente vai explorar muito essa parte final aqui da habilidade de hoje, tá, pessoal? E a expectativa aí da aprendizagem é resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações, razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. A gente vai ver que é uma relação entre as partes, que a gente vai dividir em duas partes desiguais, vai ter a relação entre as partes e a gente vai começar a ver que vai existir a relação entre uma das partes e o todo. Então a gente tem que estar bem atento a esses problemas hoje, tá? Para a gente tentar saber qual é a relação, como é que a gente vai fazer a divisão. A divisão é em relação às duas partes, a divisão é em relação a uma das partes e o total que a gente está dividindo, tá? A gente vai ver muito isso aqui hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aí, como eu disse, a gente já tem uns problemas, eu disse até na última aula que a gente ia ter uns problemas aí, uns aprofundamentos. Então vejam só, uma escola recebeu uma doação de 600 gibis, né? E vai reparti-los para suas duas turmas de sexto ano. Só são duas turmas. A turma A no período da manhã e a turma B no período da tarde. Como podemos organizar essa partilha nas seguintes situações? Então a gente vai ter aqui 4 situações que a gente vai ter que fazer essa divisão desses gibis, né? São as revistinhas, né, pessoal? Umas revistinhas que a gente tem aí nas bancas e tudo mais. Então, olha, a primeira situação é as duas turmas têm a mesma quantidade de alunos. Segunda situação, a turma A tem o dobro de alunos da turma B. Terceira situação, a turma A tem a terça parte da quantidade de alunos da turma B. Até aí, são problemas que a gente já viu na aula anterior, certo? Fazer essas 3 primeiras aí são problemas que a gente já viu. Isso aí vocês não vão ter dificuldades. Não vamos ter dificuldades aqui. Agora, olha esse quarto problema. 3/5 dos alunos do sexto ano estão na turma A. Essa quarta situação, é a relação que tem entre uma parte e o todo. Ou seja, uma das partes, ela se relaciona com o todo, com toda a situação. No caso aqui, o que nós estamos dividindo são os gibis. Então, a turma A, ela é uma parte de todos os gibis. A relação que ele deu aqui na questão 4, na relação 4, tá? Vamos discutir essas situações e preencher a seguinte tabela. Nós temos aí a tabela que a gente precisa preencher, né? O número de gibis,
situação 1, situação 2, situação 3, situação 4, e nós temos aí as turmas, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui uma por uma. Então a primeira diz o seguinte, vamos lá na primeira situação. Deixei o enunciado inicial, né? Mas vamos nos prender aqui à primeira situação, que é uma das mais simples. As duas turmas têm a mesma quantidade de alunos. Se as turmas têm a mesma quantidade de alunos, nós vamos dividir a turma ao meio. Como é que a gente divide, aliás, as turmas não, nós vamos dividir os gibis ao meio. Como é que a gente faz uma divisão ao meio, dividir exatamente ao meio? Basta pegar a quantidade e dividir por 2. Né? E 600, no caso, dividido por 2 vai dar 300, né? Então isso aqui bem simples, vai ser, na primeira situação, 300 na turma A e vai 300 para a turma B. Primeiro aí é uma divisão de forma igual, aí não é uma divisão desigual, uma divisão igual. Dividir ao meio, exatamente ao meio, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda situação. Veja aí na situação 1, já temos aí 300 em cada. Né? Olha a segunda situação. Vou ler lá só a segunda, tá, pessoal? A turma A, ela tem o dobro de alunos da turma B. Aqui nós temos que dar uma ajeitadinha aqui, né? A turma A e temos aqui a turma B. Aí o que foi que ele disse? A turma A tem o dobro de alunos da turma B. Então, na turma A, a gente tem que destinar duas partes, porque ela tem o dobro, certo? Da turma B. E a turma B vai ser só uma parte mesmo, certo? A turma A, ela tem o dobro da turma B. Então, a turma A tem que ficar com duas partes e a turma B tem que ficar com uma parte. Então, a gente vai dividir os 600 em quantas partes? A gente vai dividir em 3 partes, né? Porque 2 vai para a turma A e uma vai para a turma B. Então, 300 dividido por 3 partes. 300 por 3 dá exatamente 100, né, pessoal? 300 aí por 3 vai dar exatamente 100. Então, as duas partes da turma A, 2 vezes 100, vai dar 200 para a turma A. E para a turma B, pessoal, vai ser 1 vezes 100, né? Que vai ficar só com uma parte, que dá 100 mesmo. Pronto. Então, nessa segunda situação, a turma A vai ficar com 200. Eu dividi aqui errado, porque não é 300, né, pessoal? Eu estava achando pouco, porque são 600 gibis. Eu não sei porque que eu vi aqui, ó. No caso aqui, ó, são 600, né? Dividido por 3, pessoal, vai dar, claro, 200. Mudou aqui tudo, né? Aí aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Então, duas partes, só que cada parte é 200, certo? Então, 2 vezes 200 vai dar 400. Agora sim. E 1 vezes 200 vai ser 200. Eu estava achando pouco. Quando eu fui colocar aqui, eu digo, não, mas aqui só vai dar 300 e é 600, aí lembrei, né? Mas aí consertamos a tempo. Então, a turma A vai ficar com 400 gibis e a turma B vai ficar com 200. Agora sim, certo? Tá aqui, ó. Porque todos os gibis têm que dar 600, né? Então, isso aqui sempre tem que dar 600. Sempre tem que dar 600. Muito bem, situação 2, ok? Situação fácil, fizemos já várias vezes. Aí a mesma coisa a situação 3, né? Também resolvemos muito. E eu tenho certeza que vocês já entenderam. Aqui fala da terça parte. Olha aí, presta atenção. Na situação 3, ó, a turma A, ela tem a terça parte da quantidade de alunos da turma B. Muito bem. Então aqui vamos. Turma A, certo? E aqui a turma B. Olha, se a turma A, pessoal, ela tem a terça parte, a A tem a terça parte. Se a A tem a terça parte da B, significa que a B tem o quê? Tem o triplo da turma A. Então, na turma B aqui, ó, ela vai ficar com 3 partes. E a turma A vai ficar só com uma parte, né? Vejam aí, ó, como a turma A é a terça parte, ou seja, é a turma B dividido por 3. Como aqui são 3 partes, dividido por 3 vai ficar só uma parte para a turma A. Vimos isso aí na aula anterior, né? Vocês tenho certeza que já entenderam. Terça parte poderia ser a quarta parte,
Se fosse a quarta parte, significa que a turma B tem o quádruplo, 4 vezes os alunos da turma A. Então aí a gente vai dividir os 600, sem errar agora, né? Opa, bem aqui. Vamos dividir aqui os 600, certo? Em quantas partes, pessoal? Em 4, né? Porque uma vai para a turma A, 3 vai para a turma B. Então, 600 dividido por 4, pessoal, dá 150, certo? Então, aqui, na turma A, 1 vezes 150, que é 150, claro. E na turma B vai 3 partes, então 3 vezes 150, que dá 450. 450. Então, a turma A vai ficar aqui 150 gibis e na turma B 450 gibis, certo? 450 gibis. Agora sim, nós vamos para a quarta situação. A quarta situação é a situação diferente do que a gente já viu agora, né? Até agora. Por quê? Olha só. 3/5 dos alunos do sexto ano estão na turma A. Então, olha, 3/5 do total, certo? Vocês sabem que esses 600 aí é da turma A e da turma B. Então, 3/5 do total. Então, isso significa o quê, pessoal? Que isso aqui a gente vai calcular uma fração de quantidade. A gente já viu fração de quantidade. Quando a gente está calculando aí do total, a gente vai calcular a fração de quantidade. Então, a gente tem que calcular, ó, 3/5 de 600, certo? 3/5 de 600. E esses 3/5 de 600 aqui vão para a turma A. O restante vai para a turma B. E como é que a gente calcula 3/5 de 600? Pessoal, olha, isso aqui é um problema muito bem aplicável. Isso aqui, ó, 3/5 significa que a gente tem que dividir 600 em 5 partes, e para a turma A, a gente vai destinar quantas partes? 3. E para a turma B, a gente vai dar quantas partes? 2. Ó, se foram divididos em 5 partes e eu vou dar 3 para a turma A, 2 vai ficar com a turma B, certo? Então, vamos calcular isso aí. A primeira coisa, pegar 600 e dividir por 5. Porque isso aqui, ó, 5 partes. Eu estou calculando 3/5. 600, pessoal, dividido por 5, dá exatamente 120, certo? 120. E aí a gente vai calcular aqui a turma A, ó. A turma A vai ficar com 3 partes. Então, 3 vezes 120, que vai dar quanto, pessoal? Vai dar aqui 360. Deixa eu botar aqui embaixo, né? E a turma B vai ficar com o quê, pessoal? A turma B vai ficar com 2 partes. Olha só, se eu dividir em 5, a turma A ficou com 3. Como é que eu sei que a turma A ficou com 3? Ó, a fração aqui, ó. Tá me dizendo que 3/5, ou seja, 3 partes das 5 que eu dividi vai para a turma A. Então, 2 vai para a turma B. 2 vezes 120. 2 vezes 120 dá 240. Então, a turma A, pessoal, vai ficar com 360 e a turma B vai ficar com 240. E vejam aí que a soma 360 mais 240 vai dar os 600 gibis que foram comprados, que foram adquiridos, aí, doados para a escola, certo? Então, a divisão, eu até entendo que a divisão, nesse quarto problema, que é a divisão em relação ao todo, eu acho que é mais fácil, porque aí você vai ter que dividir, você não vai ter que descobrir primeiro em quantas partes vai ser dividido, nem nada. Porque quando você está tirando uma divisão, uma fração do todo, você já vai saber quantas partes você vai dividir, ok? E aí, o que foi que vocês acharam? Difícil? Não, pessoal, vai ser bem simples. Vamos ver aqui, ó. Agora nós vamos ter 3 situações novamente para a gente fazer essas divisões, tá? Eu vou deixar um tempinho pequeno aí para vocês ir fazendo, tentarem fazer, e aí a gente volta com as respostas, tá? Então vejam só, primeiro diz o seguinte, ó, a questão, vamos planejar uma viagem, certo? Os três problemas são com relação a uma viagem. Então, olha só, poderia me ajudar a calcular as distâncias que serão percorridas em uma viagem de 150 km?
prevendo diferentes situações em uma única parada. Então a gente vai fazer aí algumas situações. Um detalhe importante aqui é a distância. A distância vai ser a mesma, 150 quilômetros. E aí ele vai fazer uma parada. Aí essa parada é que vai ser a relação que você precisa ver aí com relação ao problema, tá? Então, isso aqui é comum, certo? A distância é essa e a gente vai ter uma parada. Qual é a primeira situação? Olha aí a situação 1. No caso de fazermos a parada na metade do caminho, quantos quilômetros já teremos percorrido e quantos quilômetros ainda iremos percorrer? Primeira situação, a gente vai dividir exatamente na metade do caminho. Essa é fácil, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, se nós temos aqui o caminho, a distância, pessoal, é essa distância aqui total, ela é de 150 quilômetros. Se a gente vai andar na metade, a gente vai dividir exatamente ao meio. Como é que a gente faz essa divisão ao meio? Vocês sabem lá, ó, 150 dividido por 2. Então a gente vai dividir aqui exatamente ao meio. Vai dar quanto? 75. Então, olha, já andou, a pergunta, ele quer saber quanto andou e quanto falta, né? Então ele já andou 75 quilômetros e falta também 75 quilômetros, certo? Então ele deu aqui, a parada foi aqui. Então ele já andou 75 quilômetros, falta 75 quilômetros, certo? Primeira situação, fácil. Vamos à segunda situação, a mesma viagem, tá? A mesma viagem, 150 quilômetros. Então a segunda situação diz o seguinte, ó. No caso de fazermos a parada, quando a distância já percorrida for metade da distância que ainda falta percorrer para concluir a viagem. Então, o que é a parada vai ser feita na distância, que é a primeira distância percorrida, é a metade do que falta percorrer. Quantos quilômetros já teremos percorrido e quantos quilômetros ainda iremos percorrer? Vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. É com vocês, pessoal. Vamos lá, pessoal, estamos aí de volta. E aí, conseguiram fazer? Vou botar aqui a nossa estrada, né? Então vamos lá. No caso de fazermos a parada quando a distância já percorrida for metade da distância que ainda falta percorrer, né? Lembrando aqui que essa estrada ela tem 150 quilômetros, certo? E aí, pessoal, a gente vai fazer aqui uma parada.
tá? Vou fazer aqui uma parada. Bem, aqui é a parada. Aí o que foi que ele disse, ó? Que essa distância já percorrida é a metade dessa distância que falta percorrer. Então essa aqui eu vou botar aqui, ó, que é a percorrida, certo? E aqui é a que falta percorrer. Então, ó, essa distância que já foi percorrida, ela é a metade. Lembra lá, se essa aqui, pessoal, é a metade desta, significa que este pedaço aqui, que é o que falta percorrer, é o dobro. Ou seja, isso aqui corresponde a 2 partes. E aqui, essa primeira, corresponde a apenas uma parte. Veja aí, ó. Se aqui é uma parte e aqui é 2, então essa daqui é a metade dessa parte. Essa parte, esse percorrido, é a metade dessa parte. Então aí fica fácil. Em quantas partes? Aqui está a estrada toda. Ela está dividida em quantas partes? Em 3, certo? Não, professor, mas aqui você só partiu no meio, só tem 2 essa. Mas aí, ó, prestar atenção aqui, ó. Esse pedaço que falta percorrer corresponde a 2 partes. A gente sempre vai fazer, pessoal, estrada, a gente vai fazer. Sempre dividir em partes. E esse pedaço, que ele é só um pedaço, mas ele corresponde a 2 partes. E aqui corresponde a uma parte. Então a gente vai pegar, ó, 150 e dividir por 3, porque é uma parte aqui, 2 partes aqui. Então 150 por 3 vai dar 50. Então, essa primeira parte percorrida, a parte percorrida vai ser 1 vezes 50, né? Que dá 50 quilômetros. E a segunda parte, pessoal, são 2, né? 2 vezes 50, que vai dar 100 quilômetros, certo? Então, essa daqui, a segunda parte, né? Essa segunda, que é o que falta percorrer, corresponde a 100 quilômetros. E essa primeira parte da estrada corresponde a 50 quilômetros, certo? Vamos lá, vamos para a situação 3. Vamos para a situação 3. Olha aí a situação 3. Ó. Agora nós vamos fazer a parada no seguinte. Ó. No caso, se fizermos a parada faltando 1/5 do percurso. Faltando 1/5 do percurso para concluir a viagem. Quantos quilômetros já teremos percorrido e quantos quilômetros falta percorrer? Então, ele vai fazer a parada aí faltando 1/5. Faltando 1/5, certo? Então, aí nós vamos fazer a divisão em relação ao todo, faltando 1/5 da viagem toda. Então, a gente vai ter faltando aí 1/5. E aí, deu para fazer? Vai dar para fazer? Vou dar aí 2 minutinhos aí para vocês, a gente volta já com a resposta. E aí, pessoal,
Estamos aí finalizando nossa aula, né? Então estamos aí nos últimos minutos. Então eu vou deixar esse tempinho aí para começar a próxima aula para vocês continuarem aí tentando fazer, certo? Então na próxima aula a gente começa resolvendo esse problema aí, tá? A gente volta daqui a pouco, nossa próxima aula começa já já. A gente volta em instantes. Até mais.